Então, é um tema que a gente sempre se depara e não sabe, às vezes, o que fazer, né? Então, o BIRADS 3, na verdade, ele é apresentado como provavelmente benigno, mas ele tem que ser quase certamente benigno. E a chance de malignidade é menor ou igual a 2%. Na mamografia, esses achados já estão bem estabelecidos. Tem um nódulo sólido, circunscrito, não calcificado, uma assimetria focal ou um agrupamento isolado de calcificações pontiformes. Agora, é importante lembrar, né, que na mamografia precisa da avaliação completa de um achado para ele ser categorizado na categoria BIRADS 3. No ultrassom, a literatura não é tão robusta quanto na mamografia. E, às vezes, ela envolve apenas a opinião de especialista e não dados de estudos clínicos prospectivos. E o protocolo de acompanhamento ao ultrassom é idêntico ao da mamografia. Então, é aquilo que a doutora Vivian também acabou de falar. Categoria 3, provavelmente benigno, a gente faz um segmento em 6 meses da mama em questão. Depois de 6 meses da ultrassonografia inicial, se alterou, vai para 4 ou 5. Se não tiver alteração, continua 3. Segmento bilateral em 6 meses, depois 12 meses. Alteração observada 4 ou 5, sem alteração em 12 meses. E aqui tem uns que param com 24, outros com 36 meses, mas aí passa para BIRADS 2 e é como ela disse, às vezes a pessoa fica eternamente no BIRADS 3. Então é importante a gente ver os exames anteriores para baixar para BIRADS 2. Bom, no BIRADS 3, o que já tem assim bastante evidência que a gente está vendo aqui? Os nódulos circunscritos, ovais, sólidos, com orientação paralela à pele, hipoecóicos em relação à gordura, sem características acústicas posteriores ou com realce posterior mínimo. O cisto complicado isolado, com ecos uniformes de baixa ecogenicidade. O que tem uma evidência média são esses nódulos lobulados ou ovais compostos inteiramente de microcistos agrupados. E o que tem baixa evidência no BIRADS 3? Nódulo hiperecóico com componentes centrais hipoecóicos e anecóicos e edema circundante, sugestivo de esteatonecrose, atenuação sonora inespecífica e distorção arquitetural devido à cicatriz cirúrgica. Na nossa experiência, a gente não usa isso aqui, nada disso como BIRADS 3. Bom, então o BIRADS 3 é o ultrassom, que tem forte evidência que um nódulo sólido, circunscrito, oval, homogêneo, sem características acústicas posteriores ou com reforço mínimo, aqui um cisto complicado isolado, quer dizer, isso aqui é BIRADS 3, não tem dúvida, já tem bastante evidência na literatura. Aquilo que a gente já falou antes, né, que os cortes devem ser ortogonais, para a gente ver que realmente, se tiver uma característica não benigna, como a gente está vendo aqui, essas margens anguladas, ou essa imagem muito hipoecóica, heterogênea, já não é BIRADS 3, tá? Então, aqui na elastografia era uma lesão endurecida, não tinha fluxo ao Doppler. Então, aqui já é uma lesão bem característica da categoria 3, olha, margens bem circunscritas, uma imagem oval, vascularização mínima na periférica e bem macia a elastografia shear-wave. Então, categoria 3, a gente vai fazer o controle e depois passa para BIRADS 2. E quando a gente tem múltiplos nódulos sólidos semelhantes bilaterais? Então, como na mamografia, esses múltiplos nódulos circunscritos, todos iguais, bilaterais, pelo menos 3, 2 numa mama e na outra, já podem ser avaliados como benignos. Mas é aquilo que o Dr. Domingos já falou também. Isso não quer dizer que a gente não vai medir, não vai olhar todos eles. Tem que olhar porque alguns não vão ser benignos. Então, nós temos que saber. Esse trabalho aqui, que foi muito importante para considerar o segmento anual nessas imagens circunscritas bilaterais, ele mostrou que foram 7.473 ultrassonografias de rastreamento, incluindo mulheres de alto risco. Foi um estudo prospectivo multi-institucional. Lesões com características benignas múltiplas bilaterais são comuns. Não foi encontrada nenhuma malignidade em 127 lesões múltiplas bilaterais em segmentos de 2 anos, sendo o segmento anual apropriado. Só que, olha só, além dos nódulos múltiplos bilaterais, quase 61% dessas pacientes tinham também um nódulo solitário ultrassom, ou seja, um nódulo que era diferente dos outros. E destas, 2,4% tinham câncer.
Então, não é porque a paciente tem múltiplos nódulos bilaterais que sempre vai ser benigno. Ela pode, às vezes, ter um maligno. Como nesse caso, essa paciente tinha vários cistos, uns complicados, outros não, e tinha um nódulo com as margens indistintas que nós estamos vendo aqui. Era isso aqui. Então, isso aqui já é um BIRADS 4. Essa paciente fez biópsia, era um carcinoma ductal invasivo grau 2. Então, a gente prestar bem atenção quando tiver múltiplos nódulos, não se distrair com esses múltiplos nódulos, prestar atenção em cada um desses nódulos. Essa é uma outra paciente que tinha, no mesmo dia, 53 anos, assintomática, ela tinha cistos, tinha um cisto complicado e tinha uma lesão sólida, que era um nódulo diferente dos demais. Ele era mais alto que largo, ele era todo lobulado, a forma dele não era diferente das demais, era um BIRADS 4, e aqui foi um carcinoma ductal invasivo. Então, é isso que a gente sempre pede para prestar atenção. Se forem múltiplos bilaterais circunscritos, todos iguais, BIRADS 2, se não, prestar atenção se não tem um nódulo diferente dos demais. Outra coisa, quando a gente tem um aumento de 20% do diâmetro do nódulo em 6 meses, na nossa experiência, geralmente é um fibroadenoma mesmo, mas está no BIRADS que a gente deve intervir nesses casos, e foi feita aqui a biópsia e era fibroadenoma. E outro que já está estabelecido, bem estabelecido, que tem forte evidência de ser BIRADS 3, é o cisto complicado, com ecos uniformes de baixa congentilidade, que a gente está vendo aqui. A probabilidade de malignidade é 0 a 2%. Então, categoria 2. Agora, se a gente for categoria 3, desculpa. Se a gente for puncionar, ele continua categoria 3, mas é só se ele tiver sintomático. O paciente está com dor, então a gente vai puncionar. Então, olha, no ACRIM 6666, tinha 14% das 2.662 participantes tinham cistos complicados, 80% tinham pelo menos um cisto simples, 22% eram múltiplos bilaterais, 0,42% eram malignos. Por isso que ficou BIRADS 3, porque não é 0%, é abaixo de 2%, mas não é 0%. Então, por isso que, nesse caso, a literatura provê essa informação e ela fica no BIRADS 3. Então, agora, se forem múltiplos cistos complicados bilaterais, é BIRADS 2. Recomendação, segmento de rotina. Tá? Então, a gente aqui não vai se preocupar, a não ser, lógico, que tem algum nódulo diferente, que seja sólido e diferente dos demais. Mas, se for uma porção de cistos complicados agrupados, BIRADS 2. Então, olha, a categoria 3 não é uma abordagem intuitiva, ela tem critérios rigorosos. Eu acho que se a gente conseguir utilizar esses critérios realmente do jeito que está escrito lá, nós vamos errar menos. Como aqui, ó, já mostrei esse caso antes, tem essas margens que são irregulares, essa lesão não é BIRADS 3, é BIRADS 4, é um carcinoma ductal invasivo. Aqui, esse outro caso, também parecia até um cisto sebáceo, eu já mostrei antes também, olha, essa lesão, aqui foi em abril de 2014, aqui em maio de 2015, a lesão quase não aumentou, mas aqui eu não sei porque a paciente não fez a biópsia e era um carcinoma também ductal invasivo. Agora, dilemas do dia a dia, né? Esse caso aqui é uma médica, mora lá no norte, ela veio fazer exame assintomática e tinha esse nódulozinho, tinha outras coisinhas também, esse aqui chamou um pouco a atenção. Media 5 milímetros. Na época, a gente achou melhor esperar mais um pouquinho antes de fazer alguma intervenção, até para não ficar intervindo muito. Mas, olha, aqui já é uma imagem que chama atenção, porque ela não tem característica provavelmente benigna e nem de benigna. Mas ela era macia na elastografia Shear-Wave, tinha um vasinho aqui. Nós pedimos para ela voltar, mas ela demorou. Isso aqui foi em agosto de 2013. Ela voltou em junho de 2015. A lesão estava lá e já media 9 milímetros. Já tinha fluxo ao Doppler e já parecia endurecida na elastografia Shear-Wave. Felizmente, ainda era um carcinoma ductal invasivo, linfonodo sentinela negativo, e ela está muito bem. Mas é só para lembrar, né, que às vezes a gente tem que valorizar, sim, uma lesão que é bem pequena desse jeito e que não tem as características clássicas de uma lesão provavelmente benigna ou benigna. E uma pergunta que a gente faz, eu posso seguir um nódulo visto somente no ultrassom?
Então, aqui a gente tem um nódulo oval, bem bonito, né, que eu vi só no ultrassom, não consigo ver aqui na mamografia. Tem esse trabalho de Graf, que foi em 2007, com 448 nódulos não palpáveis, e na mamografia os nódulos ou não eram vistos ou estavam obscurecidos. O ultrassom tinha característica provavelmente benigno, e ela achou um câncer nesses 448 nódulos com VPN de 99,8%. Só que no trabalho dela, foi esse nódulo aqui que ela falou que era provavelmente benigno, e não era. Esse aqui é um nódulo que não é oval. Então, na verdade, foi uma má classificação do nódulo. Nesse outro caso aqui, é um caso nosso, uma paciente com uma lesão com características de provavelmente benigna, mas a mãe dela teve câncer com 48 anos de idade. Na tomossíntese, a gente via só um pedacinho do nódulo, que ele era bem posterior. A elastografia ele era macio, não tinha fluxo ao Doppler, mas com essa história de mãe com câncer aos 48 anos, a gente resolveu fazer uma biópsia, era um carcinoma mucinoso. Então, às vezes, a gente precisa de usar um pouco de bom senso, né? Aqui, no caso, a lesão não dava para ser muito bem avaliada na mamografia, e no ultrassom ela não era muito homogênea, mas poderia ter passado. E, às vezes, a gente precisa usar, além dos critérios, um pouco da história, um pouco do risco que a paciente tem. E quanto a nódulo palpável, com característica provavelmente benigno, dá para a gente seguir? Então, aquela mesma autora Graf encontrou 0% de malignidade e a Harvey um câncer, ou seja, 0,3% num nódulo palpável com característica provavelmente benigno. Então, o que a gente sabe? Se a mulher tiver menos de 40 anos, a literatura é consistente para a categoria BIRADS 3. Agora, mais de 40 anos, a gente tem que avaliar cada caso. Paciente de alto risco, temos que ver, que nem aquela que a gente mostrou agora mesmo. Uma paciente de mais de 40 anos de idade, história familiar positiva, a gente vai avaliar. Tem um nódulo, se bem que no caso daquela paciente não era palpável, mas da mesma forma a gente vai avaliar. E se o nódulo for novo, ou seja, às vezes ele não é nem palpável, mas ele é novo, não tinha antes no exame anterior, biopsiar também. E as margens têm que ser 100% bem definidas e o nódulo não pode ser redondo. Se o nódulo for redondo, já está excluído de a gente usar esses critérios. Outra coisa, né? Lesões malignas que simulam benignidade. Tem, às vezes, alteração em relação aos observadores. Esse aqui é um trabalho da doutora Shugra Raza, que ela mostra que o primeiro observador deu BIRADS 3, depois de 6 meses, o segundo observador deu BIRADS 4. Tá certo que aqui parece que juntou a imagem, né? E era um carcinoma ductal invasivo. Então, tem lesões malignas que simulam benignidade e a variação interobservador pode influir mais do que na mamografia, porque no ultrassom a gente também pode formar a imagem, né? Fotografar, às vezes, do jeito que a gente achar melhor. Em relação aos microcistos agrupados, né, que a evidência não é tão forte para ser BIRADS 3, como a gente já falou. Aqui é o mesmo slide que eu já mostrei antes, né, que a gente pode, a grande maioria vai ser BIRADS 2, em algumas circunstâncias 3, em algumas 4, mas a grande maioria vai ser dispensada quando é microcisto. E a gente tem que diferenciar do carcinoma ductal in situ, né, como eu também já mostrei hoje aqui, esse mesmo slide. E agora, e aqueles casos que, baseado em opinião de especialistas? Então, nesses casos aqui, na nossa experiência, a gente não usa isso como BIRADS 3, mas como está no BIRADS, eu vou mostrar o nódulo hiperecóico com componentes centrais hipoecóicos e anecoicos e edema circundante. Os dados são esparsos e a decisão de se avaliar tais achados como provavelmente benignos é baseada somente na opinião de especialistas. Importante correlacionar com a mamografia, ainda mais se a suspeita de esteatonecrose, né? Então, virtualmente, quase todos esses casos, após a correlação com a mamografia, vão ser avaliados como benignos, vão passar para BIRADS 2. E essa é a experiência que a gente tem mesmo. Acaba, né, que a gente vê essas imagens, correlaciona com a mamografia, BIRADS 2. Aqui uma paciente está com 60 dias de pós-operatório. Também sugestivo, né, de uma coisa pós-cirúrgica. E agora, aquilo que a gente já falou hoje também, tomar cuidado com o nódulo hiperecóico com componentes centrais hipoecóicos e anecoicos, porque se tiver uma área hipoecóica no centro, a gente tem que pensar
que tem 5% de chance de malignidade e que pode ser um carcinoma. Então, aqui a gente tem uma esteatonecrose e aqui, onde tem essa área hipoecóica no centro e essa margem irregular, um carcinoma. Outra coisa que também está como que a literatura só está baseada na opinião de especialistas, a atenuação sonora inespecífica. Geralmente, ela é facilmente reconhecida como não patológica, que nem aqui a gente sem compressão dá essa sombra, com compressão a sombra some. Quando em 2 incidências, 2 cortes, né, pode apresentar problemas, a gente deve excluir a presença de um nódulo associado e descartar a atenuação como artefatual. Então, aqui a gente vê que não é nada mais do que um artefato, né? Não é nada. E aqui, um caso nosso, olha, que a gente, num caso como esse, a gente acaba fazendo biópsia, que nem nós fizemos aqui, e deu uma área de fibrose focal, não era nada, mas a gente não vai colocar BIRADS 3 aqui. Então, o que a gente deve fazer quando uma avaliação benigna não puder ser feita com segurança? Poucos dados publicados. É importante perceber que avaliações da categoria 3 não devem ser feitas porque o radiologista está em dúvida entre avaliar como benigno ou suspeito. Nessa situação, é mais prudente fazer uma avaliação suspeita, categoria 4, que foi o que a gente fez aqui, deu benigno, mas nós não usamos a categoria 3 nesses casos. A distorção arquitetural no ultrassom tem poucos dados publicados, importantíssimo correlacionar com a mamografia e a história clínica, e a decisão seria baseada somente na opinião de especialistas. Então, aqui a gente tem que ter cautela. Como a doutora Vivian já falou, na tomossíntese a gente tem encontrado muita distorção arquitetural. Às vezes a gente consegue, na grande maioria das vezes, consegue ver no ultrassom, às vezes não, mas tentar diferenciar. No caso aqui, a gente tinha uma mastite linfocítica, então a gente tem a clínica para ajudar. Aqui também tinha uma cicatriz bem no local, então isso aqui é fácil, BIRADS 2, a gente não vai por 3, né? Agora, o importante é quando tiver um carcinoma lobular invasivo, né, uma distorção arquitetural, uma área hipoecóica com sombra acústica, vascularização, correlacionar com, aqui no caso, a tomossíntese, a ressonância magnética, e aqui vendo que é um carcinoma lobular invasivo. Então, nessas situações, BIRADS 4 e biopsiar. Bom, aqui é um trabalho que a gente fez em 2015, pacientes que vieram para fazer biópsia no nosso serviço, ou que nós demos BIRADS 3 e, por alguma razão, a paciente quis fazer biópsia. Lá no nosso serviço mesmo, 16 pacientes, de 3 a gente já passou para 2, de 4 para 3, e todos deram benignos. Teve 3 casos de microcílios agrupados, que deu benigno, 2 lesões de conteúdo espesso, também tudo benigno. Então, a gente teve um bom resultado, mostrando também que BIRADS 3, quando bem classificado, não é necessário fazer a intervenção. Esse é um trabalho do Conérica, nas pacientes com mamas densas, 953 pacientes, na categoria 3 tinha 20% de pacientes. Agora, o que eles observaram? Se a categoria 3 fosse utilizada corretamente, a porcentagem de lesões de categoria 3 poderia ter sido de 9,5%. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, na verdade, o que a gente tem feito é categorizado erroneamente na categoria 3. Então, é importante a gente conhecer os critérios da categoria 3 para fazer uma categorização adequada. Então, por que a gente vai seguir lesões da categoria 3? Aquelas que foram corretamente classificadas, porque elas têm realmente uma baixa probabilidade de malignidade. A cuidadosa observação quase sempre vai identificar alterações de intervalo nas poucas lesões que são realmente malignas, e os cânceres que forem detectados durante o segmento ainda terão um bom prognóstico. Apesar de que é aquilo que a doutora Vivi falou, às vezes é uma coisa difícil, né? Se a gente for pensar que o tempo de duplicação celular médio é 120 dias, o tamanho do tumor tem 5 milímetros, em 6 meses ele vai para 7, em um ano para 10, quer dizer, aquele caso que eu mostrei foi de 5 milímetros para 9 em quase 2 anos. Então, às vezes, é difícil também a gente conseguir saber se a lesão realmente aumentou. Eu acho que a forma, as margens, as características todas são mais importantes ainda do que a gente ver se realmente aumentou. Eu acho que ela vai mudando a morfologia. Ainda mais se o tumor ainda tiver 240 dias de duplicação celular, vai demorar mais ainda para aumentar, e às vezes a gente não vai perceber, e outras vezes um examinador mede de um jeito, outro mede do outro, e milímetros, às vezes fica difícil saber o que é real ou não. Então, qual o melhor intervalo para seguir?
Então, a maioria dos falsos negativos aparece uma média de 1 ano, então, às vezes, é no segundo controle que a gente vai ver. Se o acompanhamento de nódulo pode perder o benefício em um controle maior que 6 meses, se for um nódulo muito agressivo, se for um triplo negativo, em 3 meses ele vai dobrar. E quando seguir, né, é o tempo de seguimento que aumenta a confiança de que é uma lesão provavelmente benigna, e não o primeiro controle em 6 meses. Isso aí a gente vê mesmo na prática. Por isso que depois de 24 meses a gente pode realmente já começar a ficar despreocupado. O segmento não é um substituto para o estudo incompleto de um achado. E as causas de câncer na categoria 3 é principalmente a má classificação inicial da lesão. Isso a gente vê na nossa própria prática. E falta de especificidade, às vezes, da lesão mesmo, que é difícil, às vezes, dela se mostrar realmente no início como uma lesão suspeita. E quando que a gente vai intervir no BIRADS 3? Se a paciente quiser, às vezes tem paciente tão ansiosa que ela não aguenta esperar, ou ela não entende a importância do segmento, ela não volta, ou ela vai se mudar para um lugar onde não é possível fazer o segmento. Se ela pretende engravidar, se ela for iniciar a terapia hormonal, se ela for fazer mamoplastia, se ela é de alto risco ou se ela for doadora de um órgão. Acho que era o último slide. Muito obrigada. Esses são meus netinhos, Rafael e a Estela. Obrigada.